9 de fevereiro. Sabe, eu senti a necessidade de dividir com vocês, um negócio que sempre me chama a atenção e sempre me leva para reflexão, no sentido de examinar a minha própria vida e, em certa medida, examinar as nossas vidas, neste mundo real, concreto e num mundo que eu diria algoritmizado, produz bolhas que são impermeáveis, impenetráveis e que nos permitem enxergar coisas e expressar coisas que são do arco da velha. Vejam o que aconteceu na Síria e na Turquia. Aquele terremoto que liquidou com famílias inteiras. E cenas que são terríveis. É um desastre humanitário de difícil descrição, pela dimensão, pela profundidade, pela capacidade de destruição que a natureza produz. Vejam, por exemplo, o caso no Brasil dos Yanomami. O índice de mortalidade infantil entre os Yanomami supera os índices medidos em Serra Leoa, que são os maiores índices de mortalidade infantil do planeta. Nós podemos olhar para o lado e enxergar aquelas filas de pessoas, de brasileiros, buscando ossos para comer. 30 milhões de brasileiros passam fome. 125 milhões de brasileiros têm algum problema com a sua rigidez alimentar. E às vezes eu me pego preocupado com coisas tão pequenas, tão pueris, que realmente me repõe no caminho que eu, da maneira que acho adequada, sempre trilhei. Exercer a empatia é algo, do meu ponto de vista, fundamental. Mas não dá para esquecer, não dá para fazer de conta que a empatia, né, está terminando, está terminada entre nós humanos. Lógico, o mundo das redes sociais em muito contribui com isso. E não adianta espernear e não adianta achar que nós vamos voltar aos tempos românticos das cartas, das reuniões nos finais da tarde, das cadeiras postas nas calçadas das cidades do interior, onde víamos simplesmente a vida passar. Podíamos dar boa tarde, podíamos fazer a pergunta de como é que está o fulano e o beltrano, e o cicrano que há tempos não vejo, onde anda. Este é um tempo que terminou. Eu sinto muito esta situação, estas circunstâncias, quando exerço o meu processo criativo. Quando eu pinto, quando eu desenho, especialmente pela manhã, que eu tenho esse hábito de desenhar para estudar, sempre, ou quase sempre, as questões da humanidade estão presentes na minha obra. Quando eu escrevo, seja na poesia, seja no conto, quando eu faço as minhas crônicas, coisas que agora estou retomando com mais força, até porque eu botei um blog no ar que aos poucos estou arrumando, ricardogiuliani.blog. Todas as vezes que eu exerço a escrita, esta temática, a temática da humanidade, a temática das nossas agruras, elas vêm, e vêm naturalmente. Às vezes eu até, conversando com pessoas, que aqueles que acham que
Eles afirmam, né, a minha pesquisa na arte. Eu digo, não existe arte, é pura expressão. Esse negócio de pesquisa é bobagem. Mas às vezes eu digo, tá, então qual é a minha pesquisa? A minha pesquisa, ou seja, o meu foco de atenção, são as agruras da sociedade. E quando a gente enxerga situações da dimensão, como aconteceu na Síria, na Turquia, dezenas de milhares de mortos, não é possível que fiquemos insensíveis à fragilidade humana. Mas bem, eu passo por aqui para dividir esta reflexão e penso que o futuro nosso como sociedade, uma sociedade que vem algoritmizada, que vem, em certa medida, teleguiada, o nosso futuro depende da nossa capacidade de compreender a nossa quadra histórica, de compreender que determinados fatores que a natureza nos impõe precisam ser observados com a relevância que merecem, as questões climáticas. Não falo do terremoto. Isto é uma outra circunstância geológica completamente fora dos controles da humanidade, mas muito dentro dos controles da natureza. E isso, evidentemente, nos leva a outras reflexões. O que é esta tal de natureza? Que energia é essa que organiza, que desorganiza, que embrutece e que às vezes nos dá maravilhas? Por exemplo, a maravilha natural, que é o Brasil, que é, em certa medida, imune às catástrofes naturais. Quando elas acontecem, acontecem de forma muito localizada. Mas este é o nosso Brasil. Quando olhamos para a volta, aqui na América Latina mesmo, a gente percebe que às vezes a natureza vem muito dura, vem muito bruta. E às vezes, no mais das vezes, as nossas bolhas acabam nos encarcerando nos nossos pobres umbigos. Temas para reflexão, temas que não podemos fazer de conta que não estão do nosso lado, nos nossos narizes, na nossa vista. Segue o baile. Que baile complicado este, o baile da humanidade.